Nós vamos tratar deste tema aí, Cristo em nosso dia a dia. Dando continuidade ao estudo na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a nossa proposta é falarmos da vida cristã prática, de como aquele que nós professamos ser nosso Salvador primeiramente, aquele que um dia nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, aquele que nós cremos como nosso amado Salvador, como Ele se manifesta no senhorio dEle nas nossas vidas. E quando nós entramos neste assunto, não é incomum a gente ouvir duas posições extremadas e erradas. O primeiro erro é o de que os ensinos para a vida prática têm importância salvífica. Ou seja, eu digo para você e mostro na palavra de Deus que um dos mandamentos que Deus deixou é: não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho significa não minta. E eu mostro aquilo para você e eu digo assim: você precisa obedecer aos mandamentos, a esse e a outros mandamentos. Porque no dia que você chegar diante de Deus, você vai ter que apresentar o que você fez, a sua obediência a Ele, como uma forma de você poder então estar na presença dEle. Então a sua salvação depende do que você faz, de obedecer a este e outros mandamentos. Esse é um ponto errado e muitos usam da Bíblia para trazer esse ensino. A palavra fala muito destes. Eles são chamados de judaizantes, ou ainda os do grupo da circuncisão, como nós lemos no capítulo 1, no versículo 10 dessa mesma carta, quando Paulo escreve que há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, que querem trazer leis, e que o que Cristo fez não basta, você precisa fazer alguma coisa. O legalismo, como nós vimos no nosso último estudo, é todo o sistema. Isso acontece dentro da igreja evangélica. Nós vamos ver que evangelho não tem nada a ver com isso. Mas muitos se dizem evangélicos e usam essa prática que a palavra fala que é totalmente o oposto do evangelho. É todo o sistema que condiciona a salvação do homem, do ser humano, ao esforço dele em agradar a Deus. No exemplo que eu dei de parar de mentir, por exemplo. Eu vejo que, de acordo com a lei de Deus, a mentira é pecado, então eu vou tentar obedecer para agradar a Deus, para então obedecendo a Deus, ser salvo no dia que eu estiver frente a frente com Ele. O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras, ser aceito e amado por Deus, anulando assim a graça. Porque se eu tento ir diante de Deus e oferecer a minha obediência, o que eu faço ou deixo de fazer, eu simplesmente estou anulando o que nós cantamos aqui algumas vezes, que Ele deixou a glória dEle e se esvaziou e veio até nós para morrer a morte de cruz. Isso é graça. Todas as vezes que eu me apresento diante de Deus com o que eu faço ou deixo de fazer, eu estou deixando a graça de lado. E esses são os legalistas, os judaizantes.
Isso se chama religião. E muitas pessoas confundem Cristo, cristianismo, que é crer no que Cristo fez, com religião. Uma das frases que eu gosto muito do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, quando perguntaram para ele, e ele era um ateu antes de ser convertido a Cristo, era um homem muito privilegiado intelectualmente. Depois de ter crido no Evangelho, perguntaram a ele: C.S. Lewis, qual a diferença entre o cristianismo e as outras religiões? Ele falou: essa é fácil, é a graça. Nenhuma religião oferece salvação gratuitamente. Todos nós precisamos fazer alguma coisa, ou obedecer os mandamentos, ou reencarnar várias vezes, ou fazer 5 orações durante o dia voltado para uma cidade, e tantas outras práticas. Crer em Jesus, mas fazer algumas coisas, participar de sacramentos, ser batizado nessa ou naquela denominação, naquela igreja. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Só crer em Jesus não basta. Então, quando nós pegamos ensinos da palavra de Deus, e nós vamos entrar em alguns deles, muitos usam disso: você precisa fazer isso para ser salvo. Mas esse não é o propósito do ensino na palavra de Deus. Esses, então, eles erram na base, como nós vamos ver em Romanos capítulo 3, os versículos 10 a 12. Os da circuncisão, os legalistas, os judaizantes, erram no fundamento. Não é que nós temos algumas pequenas diferenças, não, eles estão errando na base. E se está errado na base, por consequência, toda a estrutura vai ruir depois. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Paulo está falando justamente para estes religiosos que se baseiam na lei. E ele está dizendo assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E Paulo, ainda que falando para aqueles religiosos, ele estava falando para ele, porque ele era um dos ícones dessa religiosidade. Ele está falando para ele. Mas quando ele crê em Cristo, ele diz que eu considero tudo isso como esterco. Isso não vale nada. Porque eu não sou justo. Eu não busco a Deus, eu não entendo. Se Deus não vier me buscar. Se Deus não se revelar para mim. Então, é preciso que nós saibamos que os ensinos da palavra de Deus, conquanto, ainda que alguns os obedeçam e tentem obedecer, porque a palavra de Deus, porque o mandamento de Deus é santo, justo e bom, e algumas pessoas obedecendo esses mandamentos, porque a palavra de Deus, elas vão colher alguns frutos bons. Por exemplo, se você nunca mentir, você não vai ter nenhum problema com isso. Mas isso não quer dizer que você, por não mentir, vai ter um relacionamento com Deus pelo fato de você não ter mais feito, não ter mais praticado essa ação. É impossível, porque nós, além de nós praticarmos os inúmeros pecados que nós praticamos, nós nascemos em pecado, e só isso já bastaria para que nós jamais, a partir de nós mesmos, pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Isso é impossível. Ninguém pode salvar-se. Para nós, isto é impossível. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso precisamos ser salvos. Eu não posso me salvar. Ainda que eu vá a uma igreja, pratique, faça isso, eu faço aquilo, porque está todo mundo fazendo, e eu veja que as minhas práticas são erradas. Não adianta eu tentar parar de fazer aquilo, ou começar a fazer aquilo outro. Para agradar a Deus, para obter dele a salvação. É impossível. Toda a palavra se resume
a um ponto só, que é o Evangelho, que não tem nada a ver com isso. O Evangelho, por outro lado, afirma que é Deus quem salva o homem. Por quê? De que forma? Aí em Romanos, capítulo 3 mesmo, pouquinho à frente, versículos 20 até o 24. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. O objetivo da lei não é para você obedecer, é para mostrar que você é um pecador. E que você não pode mudar isso. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe diferença nenhuma entre as pessoas. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Então, eu não posso, você não pode, ninguém pode. Agora, quando nós cremos em Cristo, nós temos um relacionamento com Ele, de graça, pelos méritos dEle, não pelos nossos. Então, os ensinos na palavra são para aqueles que já creram nesta verdade. O legalismo, portanto, anula o sacrifício de Cristo. O segundo erro, quando nós apresentamos os ensinos da palavra, é aquele que diz que aqueles que já foram salvos, que passaram pela justificação pela fé e creram na graça, não precisam ser ensinados e que podem viver como quiserem, porque estão na graça. De um lado nós temos um extremo da religião, do legalismo, e de outro nós temos um outro extremo, e que a palavra fala, e que chama isso de libertinagem. Já que eu não posso ser salvo por mim mesmo, e eu fui salvo pelo que Cristo fez, e é de graça, eu não fiz nada para merecer, eu recebi, então já que é de graça, o que tem se eu não pecar um pouco mais? Porque é de graça, não vai mudar nada. Paulo vai dizer assim, em Romanos 6, então nós vamos pecar para que a graça de Deus, já que é de graça, para que aquela graça abunde? Ele falou assim, de modo nenhum. Quem pensa isso não entendeu a graça. Não entendeu a graça. Judas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Nós vimos os legalistas, dos judaizantes, há tantos outros textos. Nós vamos ver agora desses que distorcem a graça de Deus. Judas 1, 3 e 4. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos, essa fé em Cristo, a justificação pela fé, a salvação pela graça. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Olha, eu quero que vocês prestem atenção no que é graça. Estes são os ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Ele usa, já que é graça, então vamos viver no pecado, porque é por graça. Então vamos viver na libertinagem e não na liberdade. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, totalmente diferente. Eles negam Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Transformam a graça de Deus, o que Cristo fez, em libertinagem. E negam o sacrifício de Cristo. Tão sério quanto os religiosos legalistas é a libertinagem. É graça, então eu vivo do jeito que eu quiser, porque é graça. Eu posso pecar bastante. Uma frase aqui do irmão Augusto Nicodemos sobre esse grupo. Primeiro que só o fato de nós lermos aqui em Judas é que eles não são novos. Ele diz assim, os libertinos existem há muito tempo dentro da igreja cristã. Não vamos confundi-los com aqueles que procuram libertar-se da escravidão dos pecados na carne, que é a liberdade cristã propriamente dita, encontrada em Cristo.
Nós somos salvos do jugo da lei e somos livres em Cristo, mas livres para que Cristo habite em nós, forme o caráter dele em nós e nós vivamos para a honra e glória dele em santidade. Isso é liberdade. Nesse sentido, todo crente verdadeiro é livre, ao mesmo tempo em que é escravo de Deus e servo de seus semelhantes. Aquele que é livre, eu quero ser escravo do Senhor, porque Ele é meu Senhor, Ele é dono da minha vida. Não por imposição, mas por amor a Ele, por gratidão a Ele. Paulo trata do tema em Romanos 6, nós mencionamos há pouco. Os libertinos são diferentes. Também mencionam a liberdade cristã. A liberdade de consciência e a liberdade da lei. Só que querem também ser livres de Deus e do próximo. Não percebem a liberdade dada por Cristo como estímulo para viver em obediência a Deus e a servir o próximo, mas como uma licença para fazerem o que tiverem vontade. Nós os encontramos em todos os períodos da igreja. Libertinagem não tem nada a ver com graça. A libertinagem, portanto, anula o sacrifício de Cristo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso em termos práticos, Ele vem habitar em nós para nos livrar do nosso pecado. Ele já tratou com o nosso pecado na cruz, nós já fomos salvos, mas por consequência Ele quer tratar e tirar os pecados das nossas vidas. Diante disso, ao entrarmos nessas questões práticas, é fundamental que você tenha convicção de sua salvação pela graça, porque se você não tiver, você vai incorrer no grupo dos legalistas. Um indicativo para ver se você já nasceu de novo. Como eu posso ter certeza que eu já nasci de novo? Seu amor ao Senhor é diretamente proporcional ao seu nojo pelo pecado, independentemente pela forma na qual o pecado se apresenta. Eu quero distância do pecado por amor ao Senhor. Afinal, Ele habita em mim e nele não há pecado nenhum. Ou como disse Joseph Allen, um puritano inglês do século XVII, duas espécies de paz devem ser mais temidas do que todos os problemas do mundo: a paz com o pecado e a paz no pecado. O puritanismo, o movimento da pós-reforma protestante, veio porque eles queriam viver a Cristo de maneira autêntica, não só a religiosidade. Uma das principais características da conversão a Cristo é o arrependimento. Nós cristãos devemos viver em constante arrependimento, porque nós sabemos que nós somos pecadores, salvos pela graça, mas ainda pecadores. O arrependimento implica e significa em não só ter um pesar pelo pecado, ou sentir-se constrangido, mas também uma mudança da disposição para com ele. O prazer que nós tínhamos no pecado agora não deve fazer mais parte. E se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nesse caso, não é necessário que nós sejamos ensinados, porque Ele vai nos levar a viver uma vida de santidade. Vamos lá para o texto de Tito, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual
nada se pode dizer, para aqueles que se lhe opõem, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a submeterem a tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Lembrando que Paulo escreve essa carta para Tito, que era um pastor. Nós falamos de alguns princípios para a vida pastoral, que ele fala de questões práticas para a vida do pastor. E agora ele está dizendo para o rebanho dele, Tito, como ele deveria apresentar. E aí então ele vai falar de todas essas questões que nós lemos aqui, muito práticas. Versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo instrui a Tito a falar de acordo com a sã doutrina. Mas para quê, se ele já havia nascido de novo? Por que ele está falando de questões práticas, e aí pensando nisso que nós não precisamos ser ensinados, se as coisas que ele escreve aqui são tão óbvias para aqueles que creem? Por que ele está falando? Quando nós falamos de sã doutrina, a palavra começa com Cristo crucificado, essa é a base. Porque sem a base, nós vamos errar em um desses pontos aqui, que nós falamos antes. Ou nós vamos para o legalismo, ou nós vamos para a libertinagem. Agora, quando eu creio no que Cristo fez, verdadeiramente, e a palavra mostra para mim, Marco, ó, essa é a minha vontade nessa área da sua vida para você. Se eu creio no Espírito, se eu já tive a revelação do que Cristo fez, então eu falo, Senhor, é verdade. Ainda que haja lutas, ainda que nós, no caminho, nós tropecemos, não anulo o que Cristo fez, mas o desejo meu, porque eu tenho Cristo habitando em mim, é viver para a glória dele. O que é essa doutrina? Ensinamento ou um conjunto de ensinamentos, dos quais nós vamos ver alguns desses aqui, que Paulo está falando para Tito. A sã doutrina é o Cristo crucificado e tudo o que implica Cristo crucificado. Todos os ensinos, doutrina é o conjunto de ensinamentos que a palavra de traz para nós a partir de Cristo. Versículo 2, e aí ele vai entrar nas questões práticas. Ensine ou exorte os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Cristo é sua vida, sim. Então, como Cristo vai se refletir para esse grupo agora, os homens mais velhos? A serem moderados ou temperantes, outra versão, que tenha equilíbrio. Buscar no Senhor, Senhor, eu quero viver para a tua glória dessa forma. Sensato, ser prudente. E aí o que ele diz? Sadio na fé. E é interessante que essa palavra volta para saúde física. Nós podemos ser, ainda que novos nascidos, não sermos saudáveis na nossa fé. Porque ele está falando para aqueles que creem, exorta aqueles que creem dessa e dessa forma. E para eles está dizendo, ó, que eles sejam sadios na fé. Está claro aqui que uma pessoa, ainda que tenha crido em Cristo, ela pode ter deficiência nessa questão. Perseverante no amor e na perseverança. Perseverança ou constância, que jamais seja abalado, onde? Nessa fé, que esteja firmado na palavra, na centralidade de Cristo. E o ponto da perseverança é uma das características daqueles que creem. Porque aqueles que creem em Cristo vão perseverar. Vamos ler em Mateus 24, 13. Não é pela minha perseverança que eu mostro que eu sou cristão, mas porque eu sou cristão é que eu vou perseverar. Pode parecer igual, mas é exatamente o oposto. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça. Mas essa graça pela qual eu fui salvo, Deus de antemão já preparou obras para que eu andasse nelas. Nós vamos ler esse texto.
Mas olha aqui diz, Mateus, aqui Jesus está falando daquela grande tribulação, onde literalmente, isso acontece em várias partes do mundo hoje, que morrem, pessoas que morrem por amor a Cristo. Existe uma organização muito séria chamada Voz dos Mártires. Eles têm uma estatística que diz que todos os dias, em todo o mundo, morrem 400 pessoas por causa do Evangelho, todo dia. É que isso não dá ibope em muitos lugares, em muitos países onde nós não temos a liberdade que nós temos hoje de falar de Cristo. Essas pessoas sofrem por amor ao Senhor Jesus. E aqui ele está dizendo, naquele contexto, que no final, no fim dos tempos, todos aqueles que estiverem vivendo nesse período vão ser perseguidos por amor a Cristo. E ele diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança daqueles que creem, se nós temos perseverado, é um indicativo de que Cristo verdadeiramente habita em nós. Voltamos lá para o Tito, capítulo 2, versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Olha só, ele diz lá, semelhantemente, nós vamos ver várias vezes que Paulo usa essa expressão, semelhantemente, do mesmo modo, da mesma maneira. Ele está falando para grupos diferentes. Falou para os homens, os mais velhos, ou os anciãos, e agora para as mulheres mais velhas. De ter uma vida reverente em sua maneira de viver, ou proceder, ou conduta, como mães, esposas, tementes a Deus, em seu modo de vestir, de postura diante de Deus. Por quê? Isso é não para o mundo, não para que eu vá ganhar alguma coisa em troca, mas se Cristo habita em mim, como é que Cristo vai habitar em mim, nesse caso para as mulheres, de maneira prática? Eu creio em Cristo, mas onde Ele está se manifestando? Nesse caso, Ele está se manifestando na sua vida dessa forma. Se não, Senhor, tem misericórdia e me capacita a viver para a Tua glória, como a Tua palavra está me ensinando. O propósito dela é nos ensinar. O que é caluniadoras? A acusação falsa, o que fere a honra ou a reputação. Mentira, invenção, embuste. E olha só, essa foi boa, hein? No original grego, é usado o vocábulo diabolos para essa palavra. Então, tomar cuidado com a calúnia. Né? A sociedade pagã na época, na questão do vinho, era amante da bebida. Os cultos, e por isso que nós vamos ver Paulo tendo esse cuidado. Não é legalismo isso, porque Paulo fala para Tito, fala para Timóteo, mas é cuidado, é testemunho, e nós vamos ver essa outra palavra que várias vezes aparece aqui. Se você crê em Cristo, então Cristo deve habitar em você, e nós vamos ver também aqui, para que as pessoas que não creem nesse Cristo, vejam pela sua vida o Cristo que habita em você. É disso que ele está falando, em termos práticos, muito práticos. Efésios capítulo 5, versículo 18, essa questão do vinho, e mais uma vez, olha só, a questão da libertinagem. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O que Paulo está falando? Eu fui um desses que vivia embriagado antes de crer no Senhor. Era nas festas que a gente ia, todo final de semana tinha aquele grupo de amigos que vê quem bebe mais. E o que acontece? Leva à libertinagem. Aquela ideia de você tomar coragem para fazer as coisas. Não, isso é libertinagem. Isso não procede, isso não condiz com o Cristo que nós professamos. Por isso então ele está dizendo, não se embriague. E aí, não as mulheres mais velhas, não sejam escravizadas pela bebida. Voltando para Tito 2, versículo 4. Com isso, pela vida de testemunho, aí ele diz, assim, ou por consequência, poderão orientar, aí ele vai para um outro grupo agora, as mulheres mais jovens a amarem seus maridos
seus filhos. A expressão assim, por meio do testemunho. Agora, o que eu posso falar de vida cristã prática se eu não estou testemunhando? Uma coisa é nós falarmos do Evangelho, de Cristo crucificado. Nós sempre devemos falar do Evangelho, proclamar Cristo. Mas e para o meu irmão? Será que eu posso exortar? Se a minha vida está sendo, se Cristo está se manifestando verdadeiramente na minha vida? Outro ponto importante aqui. As mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Um cuidado. Homem não ensina mulher mais nova. É perigoso. Versículo 5. A serem prudentes a essas mais novas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo não está falando para os maridos aqui, mas ele vai falar para Timóteo de maneira muito clara, tanto quanto ele fala para as mulheres, para serem submissas aos seus maridos. E submissão não é eu mando, você obedece, mas é uma sujeição como ao Senhor, porque o Senhor estabeleceu a autoridade do homem sobre a mulher. Mas o homem tem que tomar todo o cuidado para não ser um líder, aquele déspota. Ele tem que amar a sua esposa, Paulo vai falar, assim como Cristo amou a igreja. Mas a mulher deve se submeter, e é um ensino que é tão contrário ao que a sociedade oferece hoje. Hoje nós temos o fruto do movimento feminista, nem fala mais, né? Mas começou com esse movimento feminista, da emancipação da mulher. E hoje muitas sofrem por causa disso. Porque não se submeteram à palavra de Deus. Não tem Cristo que as capacita a submeter à palavra. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Por essa postura, mas aquela lá disse que é cristã, olha o jeito que ela vive. É disso que Paulo está falando. Sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, não seja blasfemada. A importância do testemunho. E se eu tenho errado? Senhor, tem misericórdia. Nós só temos tratado que a misericórdia, essa palavra, o Senhor está pronto em nos perdoar. Ele tem prazer em nos perdoar. E, Senhor, eu recebo o teu perdão, mas me capacita a viver para a tua glória nessa área. Versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Prudentes. O mesmo sensatos do versículo 2 que nós lemos há pouco. A partir do verso 7, uma palavra, e nós já estamos vendo, mas essa palavra é mais constante ainda, testemunho. É aquilo, eu creio em Cristo? Creio. Então, Cristo em mim deve fazer a diferença onde eu estou, não importa o local. Ele vai falar disso. Em tudo, seja você mesmo, e aí ele volta para Tito, para o líder daquele. Lembra que Tito é um pastor de pastores. Então, Tito, você precisa ser exemplo, Tito. Isso não é lei. Porque se ele crê em Cristo, Tito vai dizer, é verdade, Paulo. O Espírito testifica isso no meu coração. Eu preciso ser exemplo. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, para as ovelhas e para aqueles pastores dos quais você cuida. Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. A nossa proposta é trazer exatamente isso que ele está falando. Integridade, vida íntegra, vida inteira, Cristo habitando em nós. Boas obras, vamos lá para Efésios capítulo 2, nós lemos sempre os versículos 8 e 9, mas vamos até o 10. De que boas obras ele está falando aqui para Tito? Na outra semana nós vamos voltar para esses versículos 10 a 16. É como não ia dar tempo hoje, nós vamos falar. Ele fala da graça, que é a graça que capacite. Por isso que nós deixamos uma introdução antes bem clara, de que a graça que nos capacita a viver. Porque ele está ou não falando de maneira muito prática, de questões muito práticas da vida cristã. Aí falando da graça aqui, Paulo em Efésios. Vocês são salvos
pela graça, por meio da fé. Graça é o que Deus fez, literalmente de graça, Ele deu a salvação em Cristo. Quando nós cremos nele, nós temos fé no que Ele fez, por meio da fé. Isto não vem de vocês. Do que ele está falando aqui? Da fé, porque graça é graça. Graça, se é de graça, é óbvio que não vem de mim. Então, é por meio da fé. Nem a fé é nossa, Ele nos concede fé para crer. É dom de Deus, não das obras. Você não é salvo pelo que você faz ou deixa de fazer, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, a minha versão é NVI. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Consequência de Cristo crucificado, eu quero falar dele para outras pessoas. Eu quero viver para a glória dele. Eu quero praticar boas obras. Sempre que a palavra fala de boas obras, é Cristo em nós. Quando a justificativa diante de Deus é obras, então não são boas, porque vem de nós, então não são boas. Quando fala de boas obras, é Cristo em nós. Que Ele preparou para que nós andássemos nela, para que nós as praticássemos. Então é disso que Paulo está falando. Tito, testemunhe. Viva de acordo com o Cristo que você professa. Eu e você, Tito, sabemos que se nós errarmos, nós já fomos perdoados. Não é disso que eu estou falando para você, Tito. Eu estou falando da vida que você leva, que é Cristo em você. Olha só, versículo 7, nós paramos, voltando. Em seu ensino mostre integridade e seriedade, reverência, em outras palavras, ao senhorio de Deus. Temor ao Senhor. Nós temos um acesso a Ele de poder chamá-los de papai, é claro que sim. Mas Ele não é o cara lá de cima. Deus é o nosso papai, mas Ele não é o cara lá de cima, Ele é Deus, Criador de todas as coisas. E nós devemos ter reverência e temor a Ele, porque Ele é santo e nós não. Seriedade, é disso que a palavra está falando. Ensino cristão, integridade, que significa incorrupção, pureza, cuidado no ensino, muito cuidado. Por isso que nós temos enfatizado, eu quero saber o que a palavra de Deus diz, ainda que esse ou aquele grupo falem isso ou aquilo. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Por isso então, cuidado no ensino, integridade e seriedade no ensino. Versículo 8. Use linguagem sadia, ou sã e irrepreensível, contra a qual nada se possa dizer. Olha como ele fala de pontos que parece que são inatingíveis. Mas se Cristo habita em nós, Ele em nós vai nos capacitar a viver dessa forma. Para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Olha só, de você, Tito, e de mim, Paulo, porque o mesmo Cristo que habita em mim, Tito, é o que habita em você. E se Ele me capacita a testemunhar, Ele vai capacitar você também. Não é lei, não é legalismo, mas é um testemunho do Cristo vivo. O maior exemplo de que Deus não deixou um conjunto de regras e que Ele se importou com nós é a encarnação. Deus não ficou lá falando do céu, faça isso, faça aquilo. Ele veio até nós para nos mostrar a vida dele, nos capacitar, mas nos mostrar. Cristo é Deus encarnado. Eu quero ver Deus, eu olho para Cristo, para a vida dele, sem pecado. E esse é o nosso alvo. Paulo vai dizer assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu rumo para um alvo, que é Cristo. Viver em santidade em cada aspecto da minha vida. Use linguagem sadia, ou sã, e irrepreensível, contra a qual nada se possa dizer. Linguagem sadia em relação à palavra. A palavra diz também, para não falarmos, falar não seja um falar torpe, que não edifica ao Senhor. Nós devemos tomar cuidado com isso também. Mas ele está falando aqui dessa linguagem sadia, em relação à proclamação da palavra, sadia na palavra, integridade na palavra. E aí nós vamos ver, voltamos lá para aquele texto que eu falei no início,
de Efésios, capítulo 5, versículo 18 até o 20. Vamos passar pelo 18 ali e vamos continuar. Como é que essa linguagem sadia de que Paulo está falando? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, e aí a linguagem sadia, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Mas o que Paulo está falando para Tito, essa linguagem sadia? Falando entre si, entre salmos, hinos e cânticos espirituais. E quantas vezes nós perdemos tempo falando de coisas que não levam a nada, que não edificam, e nós, como cristãos, estamos fora do que Paulo está dizendo aqui para nós. Versículo 9. Esse texto é impressionante. E olha para o seu contexto de colaborador. Hoje usa-se a expressão colaborador, né? Mas não funcionário. Olha isso, irmãos, o que Paulo está escrevendo aqui para Tito. Ensine os escravos a submeterem em tudo aos seus senhores, e procurem agradá-los, e a não serem respondões. Depois a gente vê o 10. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para alguém que era escravo, e não é uma linguagem figurada, é literal. Ele era escravo, ele não tinha direito a nada, ele não recebia um centavo pelo que ele fazia. Paulo e a palavra de Deus não traz o propósito da abolição da escravatura, você nunca vai dizer. Quando Paulo fala escravo, ele vai falar para Timóteo e fala assim, você deve conviver bem com o seu senhor. É claro que ele vai falar para o senhor para tratar bem o escravo, mas ele é escravo. Escravo desses que nós vemos mesmo. Ele não recebia pelo que fazia. E o que ele está dizendo para o escravo? Submeta em tudo ao seu senhor. Por quê? Porque Cristo é a sua vida. Porque Cristo se submeteu em tudo ao Pai. Mesmo não tendo o que fazer. Mas nós em Cristo. Então vamos trazer para a nossa realidade. Como é que é a nossa postura diante daqueles que estão acima de nós, como testemunho de vida? Será que nós estamos nos submetendo em tudo? Logicamente que o tudo é desde que aquele tudo não se sobrepõe à palavra de Deus. Se o seu superior falar, vai lá, fala que eu não estou. Não, fala que eu não estou não. Eu respondo ao Senhor antes. Mas se Ele mandar você fazer algo, porque Cristo habita em você, você deve ser o melhor. É disso que ele está falando. Vamos lá ver Colossenses, talvez para a gente clarear um pouquinho isso. Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 23. Mais uma vez falando para escravos, aqui ele vai falar para Timóteo também, vai falar para Judas. Colossenses 3, versos 22 e 23. Mesmo Paulo escrevendo: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Escravo, o seu dono, se submeta a ele, como ao Senhor. Como alguém pode fazer isso, se não for por meio de Cristo? Impossível. Escravidão. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Mas o meu chefe, o meu líder, é um déspota. Como é que eu vou me submeter à autoridade dele? Submeta ao Senhor. E um outro texto que Paulo diz assim: submeta a toda a autoridade, não somente aos bons, mas aos maus também. Paulo vai falar. Então, eu poderia até usar essa tangente aqui, mas não deu. Tem esse outro texto da palavra. Não tem como. Desde que, obviamente, a autoridade dele não se sobrepõe à autoridade da palavra de Deus. Quando Paulo sai da cadeia, eles estavam presos lá,
falando de Jesus, e eles falam, nós vamos prender, vocês estão falando de Jesus, para de falar de Jesus. E vai lá, prende, bate neles, saem da cadeia, a primeira coisa que eles vão falar de Jesus. Aí fala assim, nós não mandamos vocês, nós somos autoridades sobre vocês. Nós não mandamos vocês não falar de Jesus. Ele falou assim, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nesse caso, vocês não têm autoridade sobre nós, vamos falar de Jesus sim. Agora, se aquela autoridade, Jesus, por exemplo, fala que nós devemos pagar imposto a quem nós devemos. Ô louco, mas esse governo corrupto, agora o contexto de Jesus, Império Romano, um império que dominava sobre os judeus, e que eles não tinham o direito que nós temos hoje como brasileiros na democracia. Mas ele diz, dai a César o que é de César. A lei, em Cristo, não. Vida cristã prática. Versículo 10, para nós terminarmos. A não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. E olha só o propósito que Paulo tem em mente. Para que, assim, tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Como é que esse escravo trabalha para mim dessa forma? Ele não é um reclamador, ele trabalha duro. Mesmo sendo meio escravo, ele não ganha nada com isso. Como é que ele faz isso? Tem alguma coisa diferente nesse escravo. Ou para nós. E esse operário aqui, esse meu colaborador, que ele não é o que ganha mais, mas ele trabalha mais do que aquele outro lá. Por quê? É disso que Paulo está falando. Se torne atraente para que as pessoas vejam aquele homem, aquela mulher tem algo de diferente nele. E o diferente quem é? Cristo. E queira saber, e aí sim, proclama o Evangelho. Testemunho, irmãos, se nós pudéssemos resumir esses textos que nós lemos. Em nós há capacidade para isso? Não. Mas o Cristo que nós professamos nos capacita a viver dessa forma. Será que nós temos vivido para a honra e para a glória dele dessa forma? Se não, nós já fomos perdoados. Mas é justamente porque nós já fomos perdoados, por graça, por amor e por misericórdia, é que eu quero viver para ele, de maneira que ele seja honrado e glorificado e que as pessoas possam vê-lo na minha vida. Cristo, irmãos, ainda que eu diga, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesse corpo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Isso tem tudo a ver com cada passo que nós damos aqui nessa terra. Esse versículo não é um versículo para ser decorado e que não deve se manifestar na nossa vida. Eu estou crucificado com Cristo, eu estou morto para o pecado, para que a vida de Cristo se manifeste em mim, em cada uma das áreas. Por isso que Paulo escreve para Tito. Tito, Cristo em você vai capacitar. E aqueles homens mais velhos, as mulheres mais novas, e tantas outras ensinos da palavra, para nós que cremos em Cristo, Ele em nós. Não é eu ouvi, Senhor, eu ouvi que a tua palavra diz isso, então eu vou me esforçar. Não, Senhor, a tua palavra diz isso. Eu tenho errado, tenho misericórdia. Senhor, me capacita a viver para a tua glória dessa forma. Amém? Então, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que traz essas verdades para nós. Senhor, nós não temos capacidade em nós mesmos, mas cremos no teu Filho, que habita em nós e que pode nos capacitar a viver para a tua honra e para a tua glória. E Senhor, viver para a tua honra e para a tua glória não é apenas uma frase que nós devemos repetir, mas é literalmente viver a vida que o Senhor tem nos dado aqui, até que Ele volte, de maneira que o Senhor seja glorificado e honrado. E isso implica em viver em santidade. Capacita-nos a viver em santidade de vida, para que as pessoas que estão à nossa volta, que não te conhecem, desejem conhecer aquele que habita em nós. Nós te agradecemos, no nome dele, Jesus. Amém.